Boa tarde para todo mundo que está chegando aí. Eu sou a Fernanda, quem está vindo pela página da Rebeca. E essa daqui, maravilhosa, quem está chegando pela minha página é a Rebeca Palmieri. Então hoje nós vamos falar sobre propósito. Então, meu amor, se apresente aí, lindeza. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui no canal da Fê, que eu já admiro, sou cliente, né, Fê? Acho um Amiga, trabalho, cliente, aluna. acho o trabalho incrível que a Fê faz com a Poupe e é muito ligado com o tema do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Que é autenticidade, é propósito de vida. A Fê, para quem, acho que a maioria de vocês que seguem ela aqui já conhecem a história, sabem da jornada dela, né? Com o feminino, com toda essa missão de vida que ela tem tão bonita com o Poupe. E eu faço um trabalho de comunicação que se chama Conversa Autêntica. Lá no meu perfil eu falo com as pessoas sobre como você ser relevante para sua audiência, falando com a audiência, entregando valor, né? Gerando valor. Eu acho que esse vai ser o grande foco do nosso papo aqui hoje, da nossa conversa. Espero que vocês conversem com a gente aqui no chat também. Qualquer dúvida, pergunta, a gente vai estar olhando. E a gente vai desenvolver esse papo super gostoso aqui, natural, sobre autenticidade, né? E o papel da comunicação para construir negócios que são relevantes. Ai, que muito bonitinha, gente. Vocês estão vendo? Não tem como não amar. Vou contar pro pessoal como que eu te conheci. Quando eu fui um tempo atrás, eu tava com a Poupe já funcionando, mas eu trabalho como fotógrafa também, né? Hoje não mais, estou fazendo isso, mas fiz durante muito tempo. Hoje é por Caraca, foi hobby só. mesmo? Foi assim? Foi assim que eu te conheci. Aí eu fui fotografar um evento de empreendedorismo feminino da Silvia e vi você lá e aquele monte de mulher. E eu nem fazia ideia do que era o eu conhecia a Silvia, mas a gente se conheceu num Tantra. E aí não tinha nada a ver com a parte empreendedora, né? Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei, tipo, fotografando e, nossa, quanta mulher foda aqui, sabe, assim? Por que que eu não tô fazendo isso ainda, né? De levar a Poupe pra esse lado, porque eu amo esse assunto, sabe, assim, de descobrir propósito, de empreendedorismo. Então, eu não conseguia falar, não tava só dando certo pra mim aqui falar sobre sexualidade só. Sabe, assim, já tem uma parte de gente fazendo isso já, entendeu? Eu quero trabalhar com as mulheres unindo tudo, né? O ser integral dela. E aí conheci a Rebeca lá, comecei a seguir não sei o quê, troca um papinho aqui, troca outro ali. Comprei o calendário, gente, ó, para quem é empreendedor, para quem tem que criar conteúdo, a Rebeca tem um calendário de criação de conteúdo, gente. Isso mudou muito a minha vida para criar as coisas aqui na Poupe. Porque eu era meio sem noção, sabe? Assim, eu tava, tipo, sei lá, olhando o Instagram e falava assim, pô, isso aqui me deu ideia. E aí eu ia lá e postava. E aí tinha dia que eu acordava na bad e não tinha conteúdo. Eu ficava, às vezes, 2, 3 dias sem postar nada, né? E não é legal. Então, hoje eu programo as postagens para uns 15 dias. Às vezes me dá um chilique, eu quero colocar uns negócios no meio. As meninas me xingam lá que me ajudam. Mas elas me encaixam. E ajuda muito, assim. Aí foi assim, a gente virou uma cliente da outra, virou amiga. A gente não Ao se longo se encontrou entender, pessoalmente né? ainda depois disso ainda, né? Mas a gente vai. Fê, eu vou pegar um Demais. gancho disso que você falou, que de ter uma pá de gente fazendo coisas parecidas, né? Não necessariamente o que você faz, obviamente, porque seu trabalho é ultra autêntico. E esse é um dos pontos do porquê a gente ser autêntico, né, na internet. É claro que além da gente mostrar o nosso lado e o porquê que a gente quer gerar valor para a pessoa no assunto que a gente se propôs a explicar, é para se diferenciar, né? Eu aposto que você já deve ter visto uma pá de calendário também, depois que comprou o meu. Já. E tem uns... Cara, e assim, explodiu. Foi que nem na época lá das antigas, o Flávio vai lembrar disso. Do brigadeiro. A gente fez um produto de brigadeiro uma época que, meu Deus, teve 100 depois dele. Então, assim, por um lado é bom porque a gente meio que cria uma tendência, né? A gente surfa uma onda azul durante um tempo, as pessoas veem que dá certo, algumas copiam, infelizmente, outras veem um potencial de fazer algo parecido e tá tudo bem. A gente segue no que a gente acredita, né? E no É. diferencial que a gente entrega. Então, assim, o calendário é uma ferramenta, assim como deu certo e ganhou muita visibilidade, muita gente copiou depois, muita gente botou seu tempero também e vendeu depois e tá tudo certo. Porque meu trabalho não se resume a isso, né? E é uma das coisas até que eu acho legal, se vocês são empreendedores, vocês que estão aqui,
Não fiquem chateados se vocês virem cópia do trabalho de vocês. Sinal de que alguma coisa de certo vocês estão fazendo. Na verdade, cópia é um crime, né? Porque plagiar é um crime. A pessoa pegar uma ideia e se inspirar é outra coisa. Mas assim, se a gente for olhar por esse lado, eu acho que é o Osho que falou uma coisa disso num livro, eu acho. Não lembro onde que eu vi. Que assim, eu até fiz uma postagem que eu citei isso. As pessoas que criaram alguma coisa real assim na vida já fizeram isso há muitos anos. Tudo que veio de lá pra cá são inspirações. Pessoas que pegaram a ideia do fulano aqui com o do ciclano aqui, juntaram e criaram uma coisa nova. Mas assim, quem criou alguma coisa foi o cara que criou a roda, a luz. E é o conceito que a gente também tem estudado muito, né, Fê, de combinatividade, né? Exato. A gente vê uma coisa que a gente acha legal, a gente coloca o nosso tempero, que é a autenticidade, a gente coloca a nossa bagagem naquilo ali, o que a gente acredita que é o melhor caminho, e surge uma nova coisa. Hoje, a gente tem acesso a tanta informação e a gente é bombardeado por tanta coisa todo dia, que eu acho que é muito difícil assim, a gente criar algo do absoluto zero. Tudo que a gente cria vai vir de uma bagagem, de algo que a gente viu, de uma experiência, de uma live que a gente assistiu, né? Quem me dera que saia daqui pessoas cheias de ideias para botar produto no ar depois do que a gente está conversando. E é isso, é combinado. Tudo depende de como a gente encara isso, né? Se a gente está muito tranquilo com a nossa consciência de que o que a gente está fazendo é muito verdadeiro e conecta com o que a gente acredita e a gente tem certeza absoluta que vai gerar valor para quem está consumindo, então todo o resto vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Exato. Vai ter gente que vai copiar, vai ter gente que vai fazer um pouquinho parecido e vai botar o seu tempero e tá tudo bem. No fim, eu acho que as pessoas, elas querem uma solução, sim, mas elas também conectam com quem está entregando a solução. Porque, afinal de contas, eu não me proponho a só vender um produto, eu me proponho a seguir toda uma jornada, né? Tanto que agora tem clube, o negócio cresceu, é uma comunidade. Eu quero abraçar essas pessoas, eu quero estar perto delas porque eu quero de verdade ver resultado. E aí eu acho que essa é a pegada. É muito lindinha. Eu cheguei aqui um pouco antes da live, eu falei assim, nossa, deixa eu ouvir uma música que me relaxe, porque eu tava tensa, né? O conteúdo que eu publico na Poupe é um conteúdo mais adulto. E aí eu fui tentar patrocinar um anúncio da mentoria. Filha, por nada na vida o titio Mark tá me deixando, gente. Sabe, aí você vem puta da vida. Porque assim, a mentoria não tem nada a ver com a parte de sexualidade, nada a ver. Então, a copy do anúncio não tinha nada a ver, nada. Só que a página é de conteúdo. E aí linka uma coisa na outra. Aí eu já pensei, porra, vou ter que o nome dessa página, eu vou ter que, sabe assim, já dá um desespero todo. Falei, não vou surtar. Já surtei um pouco no começo, quando eu fui criar a Poupe, que eu já tinha pensado nas coisas, mas o nome já tava, esse Poupe Meus Ovários que tá agora, já tinha algum usuário com esse registro. E a conta não tinha nada. Aí eu falei, essa porra vai liberar daqui a um tempo, eu vou ficar ligada. Quase todos os dias eu entrava no Instagram pra usar, pra ver se esse nome tava liberado. Até um dia que eu entrei, tava. Aí eu Isso é propósito. Aí eu peguei ele. Aí eu fiquei com o .com.br e esse. Eu falei, os dois estão comigo já. Eu falei, já foda-se. Se chegar mais alguém com ideia, já não dá mais. É isso, porque quando você tá com autenticidade, não tem como alguém copiar a sua autenticidade, porque é seu. Eu tava igual louca fazendo, criando a minha persona, né? A persona da mentoria, pra criar a mentoria. E eu falei, porra, como que eu vou saquear arquétipos, não sei o que lá. Aí eu achei uma página no Google que falava assim, não tem como alguém copiar uma coisa que é tão autêntica como você. Então faz a sua persona em cima de quem é você. E eu já tava fazendo isso mais ou menos, né? Eu falei, como que eu não queria uma persona além do que sou eu? Porque eu quero que pessoas que pensam como eu, que, sabe, que enxergam as coisas como eu cheguei aqui. Não adianta eu falar sobre o sagrado feminino aqui e falar que vai ter uma roda de ciranda na fogueira. A gente, provavelmente, um dia eu faço isso. Mas no momento não é minha pegada, entendeu? Que eu vou falar com as meninas, não, vamos ficar girando pra lua. Porque no momento eu não faço isso. Isso então, é mais minha pegada. Eu queria fazer uma pegada meio rock and roll, sabe? Assim, os negócios meio assim. Quando eu comecei a fazer as pegadas dos círculos de mulheres, eu até falava, tinha na propagandinha do círculo, tava falando assim, era
Se você não se enquadra nesse estereótipo que foi criado de sagrado feminino, de ter que ouvir Belchior, fazer dreads e usar rapé, vem pra cá, porque é esse lugar. As meninas chegam, eu tô de coturno, com uma camiseta do Cabelo Guns, raspado. sabe? Assim, careca, louco. Você falou de um negócio que você se posiciona, né, muito forte contra uma corrente natural que as pessoas já tendem a se identificar do sagrado feminino. Isso é um ponto super legal da autenticidade também, de você encontrar o seu propósito. Que é, muitas pessoas têm dificuldade de falar o que elas querem, né? E no que elas acreditam. Mas é tão mais fácil a gente fazer o exercício de eliminar tudo que a gente não acredita e tudo que a gente não quer. Então, cara, olha o seu exemplo, né? Você chegou e falou, eu não sou a pessoa que vai para consagrar ayahuasca, eu não sou a pessoa que usa roupa estampada, que usa floral e que faz ritual de fogueira e planta lua, sei lá. Eu sou a pessoa que... Eu planto lua, mas eu não faço fogueira. Planta lua foi um exemplo ruim, porque eu planto também. Mas assim, entende como você consegue encontrar autenticidade também e o seu propósito, começando pelo que você não é e pelo que você não acredita? Exato. Eu faço isso também. Eu falo muito, cara, eu não acredito que você vai ter sucesso na comunicação e que você vai ser autêntico usando um template pronto. Eu não acredito que você vai pegar um guia de Ctrl+C, Ctrl+V para postar todos os dias nas suas redes sociais e fazer isso uma vez por semana, por exemplo, e achar que tá tudo lindo, resolvido, e que você vai ter mais seguidor. Eu não acredito em nada nisso. Então, enquanto eu estava encontrando ali o meu caminho e como eu ia me posicionar, até eu chegar um belo dia, eu falei, caraca, conversa autêntica é o nome do negócio. Mas até lá, quando eu só tinha o calendário, era assim, velho, o calendário ele é um guia. Tanto que todo mundo, várias pessoas me perguntavam, eu vou ter os posts prontos? Você entrega as artes prontas do post? Eu falei, cara, será que eu tô viajando na maionese, tô falando alguma coisa muito errada que as pessoas não estão entendendo? Aí eu fiz o exercício de voltar para minha comunicação, como comunicóloga, né? Para ver onde é que estava o ruído, porque o meu propósito com o calendário era que ele fosse um guia, né? Ele é para ser sugestões. Ele é um guia. É um norte. Tenha ideias, né? Tanto que as pessoas perguntam, poxa, mas ele é genérico? Ele vai funcionar para todo mundo? Eu falo, cara, se o tema é central e ele pode ser contextualizado em qualquer nicho, ele é para todo mundo, porque... Gente, eu falo de sexo e o do calendário dela. Exatamente. Eu acho que o grande lance da coisa é você entender, assim, que é como eu me posiciono do que eu não acredito, né? Que foi o exercício que eu fiz para achar o meu propósito nisso tudo da comunicação. É você se posicionar e sair de cima do muro. Cara, existem várias pessoas que vendem templates prontos. Elas estão erradas? Não. Mas não é o que eu acredito. E não é o que você vai me ver vendendo, por exemplo. É outra abordagem. Não existe certo e errado. Não existe o que é melhor para você. E eu sei que o que é melhor para mim e o que eu acredito é outra coisa. E aí vai da pessoa escolher qual caminho ela segue, né? O que importa é que eu tô ali alinhada e sendo coerente com o que eu faço e com o que eu acredito. E esse exemplo que você deu foi muito legal, do posicionamento da Pope. Quando eu fui morar na Comuna, que era o lugar que eu me formei em Tantra, eu cheguei lá toda nada a ver com o lugar, porque lá já é todo mundo... primeiro que era muito o pessoal mais jovem, 20 e poucos anos, e eu 36 eu tava, sabe, assim, 35, 36. Já me achava meio tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? E eles, era nessa pegada de tipo, vou ali usar um rapé, vamos fazer isso aqui. Sabe, uma coisa muito zen. E eu tentei, gente, olha isso, eu fui tentar me encaixar num bagulho que não sou eu, velho. Não dava, sabe, assim. Eu falo mano, sabe? Eu tô arrumadinha com pérola boneca, mas eu falo mano de vez em quando. Então, eu falei, o que eu tô fazendo, né? Fui comprar umas calças pra usar no lugar, sabe, assim, pra eu me adequar. Eu falei, ai, não, Fernanda, você não é assim. E isso é uma cilada que a gente cai várias vezes. Ó, a Sophie comentou aqui, ó, acho que não sei quem sou, só sei do que eu não gosto. Exatamente. Renato. A gente sempre sabe, só que às vezes a gente cai numa cilada de pertencimento, né? Isso é muito inerente do ser humano também, isso é psicologia humana. A gente tem que se sentir pertencente de uma tribo, de um grupo. E principalmente na adolescência, né? Essa fase que a gente tá meio que se descobrindo. Gente, eu já usei dread, eu já fui emo, já usei cinto de taxinha, coturno, lápizão preto aqui embaixo. Então, assim, eu tava me descobrindo. Eu precisava saber o que eu gostava. Hoje eu sou meio, tipo, quanto menos é mais, sabe? Hoje eu tô nessa vibe, porque assim, normal, 30 anos, né? Já passei o que eu tinha que passar lá pra descobrir. A gente já tá naquela coisa de, ai, não, eu quero conforto, sabe assim?
Então, e aí eu ficava tentando me encaixar. A Nath, que eu vou fazer live com ela também aqui essa semana, ela falou esses dias uma postagem no stories dela que ela falou assim, que ela teve uma reflexão e que ela pensa que quando ela se compara, ela para. E é isso, quando a gente se compara, a gente para, né? A gente para porque a gente fica se analisando com o outro. Meu, eu falo sobre sexualidade. Se eu for me comparar com a Kátia Damasceno, que tem não sei quantos milhões de seguidores, eu não vou fazer nada, sabe? A Prazer, ela que também fez curso comigo, a gente se formou junto, eu e a Mari. Ela já tem 300 e poucos mil seguidores, eu também não vou fazer, entende? Então, assim, é o meu jeito de falar, eu não tenho, sei lá, eu quero que a pessoa que se conecta comigo, entende o que eu tô falando, do jeito que eu falo, sem me achar que eu tô tendo, porque eu sou assim, estabanada, né? Mas eu não sou grossa. Às vezes eu sou meio grossa, assim, quando alguém me irrita, eu dou umas patadas. Mas, assim, as pessoas entendem que isso é o meu jeito, sabe? Assim, que eu não tô sendo grossa com ela. E tem gente que fala, ah, essa comunicação é muito violenta. Eu falo, a minha comunicação é muito violenta, às vezes, comigo mesma. Ultimamente tem diminuído muito, assim. Mas eu era muito de me punir, sabe? De tentar... Essa parada da gente tentar se encaixar num lugar que não é nosso, que a gente não... que não pertence a gente. É uma forma de comunicação violenta. E você Né? quer ver uma coisa? Da gente estar se violando para tentar se encaixar. Você quer ver uma coisa? Agora não tanto, porque agora eu acho que a gente tá meio que num movimento assim eu tô vendo muito mais pessoas autênticas e se preocupando em realmente, velho, eu vou seguir o meu caminho e é o que é. Não sei se é a minha bolha que é assim, mas eu vejo muito mais desse jeito. Mas, ó, há 5 anos atrás, que foi quando explodiu aquele negócio de fórmula de lançamento, de quando as pessoas estavam começando a entender o que era marketing digital. Cara, era assim, chegava a ser bizarro, porque todo mundo falava exatamente igual, as pessoas subiam no palco, falavam as mesmas coisas, página de venda era tudo a mesma coisa, e-mail você recebia e ia lá, sobrevivemos, caímos, mas estamos bem. Sabe umas coisas assim que, cara, desde aquela época, talvez por isso, muitas pessoas, elas já meio que quando você fala de marketing digital, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque virou paisagem, sabe? Infelizmente... É tipo falar livro de autoajuda. Tipo coach. Tem umas pessoas que têm preconceito também com coach. Tipo, propósito, né? Eu tenho certeza absoluta. Atire a primeira pedra. Quem não viu o nome dessa live falou, ia lá, já vai falar de propósito. De novo. Né? E foi de propósito o nome dessa live. Porque a gente queria ver quem que ia entrar aqui sem o preconceito de ouvir uma nova perspectiva sobre propósito, né? E o que eu tava falando disso? Por causa do marketing digital, lá no início. O quanto aquilo desde sempre me incomoda, Fê, sabe? De algumas pessoas falarem, cara, não, mas quando você for mandar um e-mail, você tem que usar essa copy. Você tem que usar os gatilhos mentais para mandar e-mail. Cara, sabe, eu venho de comunicação. Eu sou publicitária, então assim, gatilhos persuasivos é algo que eu sou familiarizada, desde antes de estar no marketing digital. E eu acho que existe uma linha tênue, sabe? Entre você usar isso porque realmente é uma arma persuasiva e você usar isso porque simplesmente você quer vender para as pessoas algo que você não é. E desde o início isso me incomodava demais. Eu vi as pessoas fazendo e eu criei meio que um ranço, assim, uma época de, cara, será que eu fiz a escolha certa, largando tudo para entrar no marketing digital? Porque não é isso que eu acredito. Não é isso que eu vivo e eu não acredito que seja esse o caminho. Então eu vivi muito tempo desiludida até achar esse gancho, né, da comunicação, que hoje eu cheguei no Comunicação Autêntica e até pegando esse gancho ainda, porque eu entrei nesse negócio do roteirinho pronto, né, do script, eu sempre trabalhei com comunicação e quando eu entrei no marketing digital teve essa ruptura, né, porque eu vivi um tempo olhando as pessoas meio bitoladas nisso de tem que fazer assim porque só funciona assim. Todo mundo faz assim, então vai assim, porque é assim que é garantido, né? A prova de falhas, que é outra, né? Outra coisa assim. E aí eu fui desconstruindo isso, né? E o que é legal? Outra dica também, né? Para que muitas pessoas se sentem perdidas em como encontram um propósito, como é que eu achei o meu? Que eu só posso falar, obviamente, da minha experiência, né? Eu parei para ver tudo que eu sempre fiz. Eu já trabalhei em coisas completamente diferentes. Mas eu percebi que tinha uma coisa em comum em todas elas, que é a comunicação. Uma hora eu fazia comunicação publicitária, outra hora eu fazia comunicação jornalística, outra hora eu fazia comunicação de revista, eu fazia textos menores, que eram crônicas, eu fazia... Então, assim, sempre foi comunicação. A linha que eu ia seguir é que eu faltava definir ainda.
que foi onde eu cheguei, né? Depois de muito prestar atenção, ouvir, né? O processo de ouvir, ele é muito importante também para a gente se encontrar e ver como é que a gente gera valor de verdade para as pessoas. E eu entendi que era comunicação nessa pegada de negócios, né? E como é que as pessoas geram valor de verdade? Aí eu tô nessa missão agora de ajudar as pessoas a fazerem isso, através de uma comunicação hoje nas redes sociais, né? O que me deu um start, assim, por exemplo, essa parada de autenticidade, no começo do ano eu fui no Fator X do Pedro Superti. A Mirelle tava lá no evento da Silvia também, a esposa dele. E caralho, velho, que bagulho, 8.000 pessoas, todo mundo empreendedor, sabe? Assim, era uma vibe lá. Eu fiz várias amizades, de trocar contato de ontem, tipo, fiz o que eu queria mandar pra pessoa, e a pessoa te ajuda. Virou um clube, assim, sabe? Também, todo mundo se ajudando e tal. E aí, foi quando me deu eu preciso, de verdade, me posicionar o que eu gosto, como que eu quero que a minha página seja, como que eu quero levar essa mensagem, sabe, assim? E aí eu falei, eu não vou ficar tentando estudar tudo de marketing digital, porque eu vou surtar. Eu prefiro usar meu tempo, não perder, usar meu tempo para criar os textos, para criar as paradas, e fiz parcerias com outras pessoas que me ajudassem na outra parte, entendeu? Porque ninguém cresce sozinho, dá um trabalho do caralho crescer sozinho, é foda. Eu criei um e-book do medo, que faz parte da mentoria. Eu falei, gente, se essa mentoria ajudar de fato só uma dessas mulheres, que eu duvido muito, eu acho que vai ajudar todas, mas se ajudar uma só a fazer o que quer, porra, já cumpri o meu dever, sabe? Assim, a minha missão daquele propósito, que era a mentoria. O meu propósito maior na vida não é a Poupe. O meu propósito é ter uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de abuso e de violência doméstica, onde essas mulheres podem morar lá, com os filhos, se profissionalizarem na hora que elas estiverem bem resolvidas profissionalmente, que vai ser um espaço terapêutico, né? Vai ser para profissões, a gente vai ajudar mulheres que querem trabalhar com terapia, e irem seguir a sua vida. Então, gente, eu preciso muito que essa negócio cresça, porque vão ser milhões, tem que ter um prédio para fazer isso, sabe? Assim, então, isso é lá para frente, né? Agora, não tiver isso, não, só tô querendo a Mega Sena do final do ano. E aí, eu falei, mas até chegar lá, tem um passo. Tem o primeiro, a página quando você faz que começa do zero, que todo mundo começou do zero um dia. Ninguém começou a página com 300 mil seguidores, né? Você começa com zero, aí você vai crescendo, aí você faz um curso, você vende 3 vagas, daqui a pouco você vende um que já vende 10. É um passo a passo. A gente tem mania de querer subir os degraus e pular pro último, e não é assim, né? Isso é crença, que dá pra ser se você for milionário pra fazer uns investimentos fodidos, se você receber uma herança. Se você é pobre, que nem eu que veio lá, que já fez... Gente, eu já fiz vitrine viva de loja de shopping, sabe? De ficar parada na vitrine, assim. Eu já fiz isso, eu já vim pra China. Então, se você vem de um lugar que você tem que crescer aos pouquinhos, não dá pra surtar, porque você, eu escrevi uma apostila para um curso que eu ia dar, era Prosperidade e Abundância. Eu não tive nenhum inscrito. Eu tenho até hoje as 20 apostilas aqui e eu não usei pra porra nenhuma. Só que eu podia ter desistido lá e falar assim, não teve nada. Falei, não, vamos fazer outra coisa. E aí você vai tentando, cara. E se não dá essa que você faz outro, né? Você vê um terra que ele melhora. Foi o meu anúncio, foi da forma de eu me posicionar. É outra coisa que também ninguém aguenta mais ouvir falar, prosperidade. Ai, que prosperidade. As pessoas querem ensinar você a ficar rico. Não é assim. É ensinar também que prosperidade é uma pessoa... Você tem abundância na sua vida. Eu tenho abundância de gente que me ama. Eu tenho abundância e prosperidade que eu tenho comida na minha casa, sabe? Que eu tenho um teto, que eu tomo banho com chuveiro com água quente. Não é só você ser bilionário. As pessoas acham que você ensinar sobre prosperidade e abundância é isso. Vai me ensinar a ganhar 1 milhão. Não é essas paradas, sabe? Falar sobre o propósito também não é isso. Eu vi uma vez uma entrevista, não lembro de quem que foi agora, mas o cara falava assim, se você... Sabe o que é sucesso na vida? Aí a pessoa falou, não faço ideia. Então, sucesso é quando você é realizado no que você faz. Não importa se você vai vender água de coco na praia ou se você vai ser CEO de uma empresa, ou se você vai ter uma fábrica sua. Se aquilo te completa, se aquilo te nutre, se aquilo te alimenta, é o seu sucesso, cara. E é isso, sabe assim? E quando eu criei a Poupe, por que Poupe meus ovários? Porque eu não tenho saco pra falar, não enche meu saco, né? Então eu falei, Poupe meus ovários, já ouvi essas ladainhas, Poupe...
A gente tem o Paco de Douglas, que também não é um nome que era legal pra ter dentro da gente. Mas teve gente que veio me perguntar, mas a gente tem o Paco de Douglas. Eu falei, gente, é que nem quando você posta um meme e vem alguém. Explicar o meme? Ele dá uma vontade de agredir. agredir. Eu acho incrível. Na hora que eu ouvi o nome, é engraçado que assim, a minha cunhada, o nome dela é Suelen. Eu acho que ela, não sei se ela tá aqui, depois ela vê a gravação. Você vai deixar a gravação, né, Fê? Na Pope? Vou mandar pra ela depois. A minha cunhada, ela é super talentosa em várias coisas, né? E ela é uma das pessoas que estava nessa busca do propósito também. Ela lê tarô, ela faz xing, ela medita e ela é arquiteta. Então, assim, tem muitas coisas, né? Muitas possibilidades. Eu gosto de falar que ela é uma folha linda em branco, porque ela pode escolher qualquer caminho que ela queira. E eu achei legal que ela se conectou muito, assim, ultimamente com o Sagrado Feminino também. Então, ela planta a lua, ela tem um portal, e aí ela criou, depois de um tempo, chama Pelo Amor da Deusa. Que e eu da hora. achei super bonitinho, que eu brincava com ela, né? Eu falava, pelo amor da deusa, esse negócio tem que dar certo. Tipo, a gente tinha essa brincadeira e depois ela criou, ela falou, Rê, criei, e o nome é em sua homenagem, Queens, que ela me chama de Queens. E eu achei aquilo tão bonitinho, e assim, vejo a brincadeira, né? Tipo, pelo amor da deusa. O Pope Meus Ovais eu acho incrível também, eu acho um nome muito legal. E a logo, né, aquela carecinha... O meu filho, quando eu cheguei, eu falei, preciso criar um logo pra isso. Eu peguei um desenho de um útero na internet e falei pro meu filho, usa isso aqui como uma inspiração, mas eu preciso que você coloque um olho de ranço aqui com uma boquinha, tipo... Aí ele falou, mãe, mas como assim? Aí eu fui falando pra ele, aí ele foi fazendo. Aí agora eu peguei a Mari, que fez um novo logo. Ela tinha feito o olhinho mais assim também. Eu falei, não, faz aquele olho lá, só muda a cor, tal, total. Eu achei sensacional que você tem uma foto com a mesma cara. Eu achei incrível. Eu tinha que ter, né? Eu tinha que ter. Eu tinha que ter isso. Porque, gente, eu faço essa cara o tempo inteiro quando eu tô na internet. Eu tô vendo umas postagens, eu já faço, ai meu Deus do céu. Eu acho que faltava no Facebook, naquelas bolinhas, um olho de ranço. Sabe, um olho de ar? Cara. Eu faço isso na vida, o tempo inteiro. Eu tô trocando ideia num bar, vem um cara... Outro dia eu tava no barzinho, outro dia não, né, gente? Antes da pandemia toda. Tempo atrás, eu tava no barzinho, veio um biroleiro falar comigo. Aí eu já, não, que você é esquerdista. Eu falei, por que como você não é a favor de um lado, você é do outro? Eu não entendi isso. Aí eu comecei pro cara e falei, ai meu, poupe meus ovários. Ele ia lá, já veio com esses papos de feminazi, que não sei o que, nananã. Eu falei, ó, tchau. Tem a ver com o seu propósito isso, Fê? Quando você buscou... Tem a ver, o que levou você a ó, fazer as formações de terapeuta? Eu virei terapeuta porque quando eu era novinha, tinha uns 5 anos lá, eu queria ser médica. Mas aí eu falei, não vai rolar esse negócio da minha vida, enfim, mudei a ideia, falei, vamos seguir outras coisas na vida. Aí eu queria fazer teatro, tudo a ver, né? Médica, artes cênicas. Aí eu falei, não vai. Aí quando eu fui fazer a inscrição pro vestibular, eu falei pra minha mãe que eu ia fazer de designer gráfico, mas eu fiz de artes cênicas. E quando eu passei, a minha mãe falou assim, você tá louca? Que eu não vou te apoiar nisso, tá achando que você vai trabalhar na Globo? Eu falei, eu queria ir pra Hollywood, mas na Globo já tava bom se eu passar, se eu entrar. E aí ela falou assim, eu não vou te apoiar nisso e tal. E eu, burrona, em vez de, tipo, meter as caras e falar, não, foda-se, eu vou lá e faço, e me banco e tal, eu ganhava R$ 350 na época, que era um salário mínimo. Não dava pra pagar uma faculdade. E aí eu desisti. No ano seguinte eu fiquei grávida, e aí a parada foi pro saco. Quando eu tava com uns 26 anos, eu sofri um abuso. E quando eu fui fazer curso de Theta Healing, a minha turma do Theta Healing era todo mundo, todas as mulheres tinham sido abusadas. E aí a minha professora de Theta indicou um terapeuta de Tantra. Eu não tinha nem ouvido falar de Tantra, só ouvia falar de Kama Sutra e os negócios assim. Eu já tinha ouvido falar de Tantra, mas nem fazia ideia do que era. Aí eu falei, imagina, como que eu vou significar um trauma de abuso com uma pessoa mexendo em mim lá nas partes baixas? Eu falei, não vou fazer esse negócio nunca. E conversei com outra terapia, inclusive, que muitas pessoas têm um preconceito, já uma ideia preconcebida do que é a palavra, né? Já criou uma barreira sem nem querer saber. Já acha que é sexo, já acha que você vai ficar pelado 24 horas do dia num lugar, transando igual a louca. Quem me dera. Não é assim, não. Aliás, você nem pode fazer isso lá. Aí, eu peguei e fiz
e falei, pô, vamos lá conversar com o terapeuta. Conversei com o terapeuta sobre isso e ele me indicou a Comuna. E eu fui fazer uns cursos de lá, aleatórios, a massagem tantra. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o lugar é muito bonito. Eu falei, eu quero morar aqui. E aí, tinha um programa para moradores lá, eu fui morar lá, troquei ponto de trabalho por pontuação, que dava direito a gente a usar as pontuações para fazer os cursos, e eu fiz a formação de Tantra. E quando eu estava na formação, na verdade eu já estava querendo mexer com alguma coisa relacionada à meditação, tanto que eu tenho a página da escola de meditação.br, que é onde eu falo mais sobre a parte meditativa, e eu preciso reativar ela, deixar ela mais agitadinha, que tá muito morrendo. E eu queria trabalhar com meditação, né? Quando eu fui fazer a formação, que a gente trabalhou real, a parte da sexualidade, eu falei, caralho, meu, o povo precisa conhecer isso, sabe assim? As pessoas precisam ter acesso a essa parte, que é terapêutico, que ajuda demais. A gente tem uma massagem chamada Sensitive, que ela é só você ir tocando o corpo assim devagarzinho. Gente, isso aqui já tira tanto trauma. Travou, voltou. Já tira tanto trauma, sabe? Assim, você já acessa tanto conteúdo seu de amor próprio. É uma conexão muito grande consigo própria. E aí eu falei, vou trabalhar com sexualidade com as mulheres e tal. Mas a página da Poupa eu não comecei achando que eu já ia falar pra caralho, assim. Eu postava uns negocinhos, uns textinhos da Clarissa, da Clarissa que fez o livro Mulheres que Correm com Lobos, sabe? Assim, eu ia postando umas coisinhas pra mulher. E aí o negócio foi ficando legal. E aí eu postava o meme. Aí eu falei, olha, dá pra eu falar aqui dos assuntos também. E aí, esse ano que eu comecei eu faço uns textos já, mas esse ano eu comecei a fazer o quê? Eu postava meme, as mulheres só curtiam os memes. Quando eu postava texto, ninguém olhava. Eu falei, quer saber, eu vou postar texto com meme agora. Agora os filhos da puta vão ter... Agora eu falo para os filhos da puta assim, ó, suas viadas. Vocês vão ter que ler agora o texto, porque agora tem meme com texto, entendeu? Então não tem mais desculpa para não... Ai, não vi. Vai ver. Se tá vendo o meme, vai ver o texto. Isso é legal, Fê, porque assim, a gente quando tá na busca desse propósito, é uma busca mesmo, né? Ninguém acorda um belo dia, tem uma eureka e fala, cara, esse é o meu propósito de vida. Não é assim que funciona. Não é assim. A gente vai se descobrindo ao longo da vida e é um processo da vida inteira que você vai pivotando, né? Você vai adaptando. E com a Poupe eu sei que é assim. O Conversa Autêntica também está sendo assim. Por quê? Começou... Gente, a gente tem que começar pequeno, tá? Isso é outra coisa. Você tem um assunto que você gosta, você tem um propósito que você tá ali namorando, que você acha que faz sentido você falar, porque você se conecta, porque você gosta, porque é natural quando você fala, e naturalmente quando você tá conversando com as pessoas, o assunto vem e você consegue fluir nele. Começa pequeno, vai testando. Faz que nem a Fê fez na Poupe, né? Posta um texto... Uma leitura do que você fez, que você curtiu, um livro que você está lendo que está dentro desse tema que tem a ver. E aí as pessoas naturalmente vão dando feedback do que elas querem ouvir mais, do que faz mais sentido. Então, pô, Fê, gostei desse livro, indica outro para mim, que eu me interesso pelo tema. Então, por que você não conversa com fulano de tal? Ela tem um trabalho parecido com o seu. E aí eu acho que vai ser super legal vocês falarem pra gente também. Tá surgindo muito para mim assim agora. Tipo, as pessoas estão vendo o que eu faço. Como eu ajudo, e aí começa a falar, putz, eu vi outro dia o trabalho de fulana e ela fala um negócio que completa o que você fala, eu vou conectar você com ela, e aí vocês fazem uma live, vai ser muito massa. Então, assim, começa a surgir, a coisa natural, desde que a gente comece a fazer de algum ponto, né? Tem um ponto de partida que não vai ser aquele que a gente adora, aquele que a gente morre de orgulho. Se vocês acharem, não vão atrás. Mas se alguém encontrar um vídeo meu de 5 anos atrás, cara, eu olho assim, parece outro ser humano. Sério, mas isso é bom. A gente muda, né? Não, e assim, não só fisicamente, né? Porque tem foto minha de 3 anos atrás que eu tava loira, do cabelo grande. Tem todos os jeitos, mas não é nem só fisicamente, né? Mas assim, de pensamentos, do tamanho que era aquela bagagem lá atrás, do tamanho que a bagagem é hoje, das coisas que a gente foi trazendo de input, que a gente foi aprendendo, até chegar nesse direcionamento de um propósito um pouco mais alinhado, né? E por que eu tô falando disso? Porque a gente se sente muito insegura às vezes e bloqueada pelo palco do outro, né? Que foi o que a Fê falou, que a gente
É muito legal a gente ver alguém que tem seus 30, 40 mil seguidores, mas a gente nem imagina quanto tempo essa pessoa tá aí penando para conseguir ter esse resultado, né? Organicamente. Eu não vou nem entrar no mérito dos bots e das automações, porque, né, a gente está falando de autenticidade aqui. Autenticidade. Não é o foco, mas assim, uma pessoa que gente, e avisar o povo que seguidor não paga boleto, viu, gente? Só para avisar vocês. Tem isso também, porque assim, é bem legal você ter lá, né, 30, 40, 50 mil seguidores, mas se você vai ver o engajamento dessa pessoa, não existe. Eu prefiro 1000 vezes ter lá os meus, eu tô com 6 mil e pouquinhos os seguidores, que interagem, que estão aqui comigo, ó, então o pessoal vem, consome, eu sei que eu contribuo de alguma forma, do que ter número para mostrar para sei lá quem. Métrica da vaidade, né? Exato. Fiz um post outro dia falando sobre isso também. Agora, métrica de verdade para quem? É para mim. Eu tenho caído vários, eu tenho perdido seguidoras. Porque assim, mudou, né, a página. E eu tava com um cagaço, eu falei, porra, vou perder uma galera. Então assim, tá crescendo, mas também tá saindo. Então assim, eu já fiz postagem falando que quem me seguia por causa de meme, que era pra ir seguir outras páginas que faz só isso, entendeu? Porque não é a ideia. Se você tá lá me seguindo, mas não tá consumindo nada. Porra, a minha mãe falou, Fernando, vou pegar todos os seus textos, vou fazer as suas postagens, vou fazer um livro. Porque se pegar todas as minhas postagens... Gente, é sério, dá pra escrever um livro. De tanto conteúdo que a gente põe. E isso, assim, não é o meu ponto de vista, o meu achismo. Por trás do meu achismo, do meu ponto de vista, tem os cursos que eu fiz, os livros que eu comprei para ler, os filmes que eu assisti, a minha história de vida. Tem uma porrada de coisa. A sua interpretação. Tem a minha visão, né? Que a visão de alguém sempre vai ser baseada em relação à história de vida que ela teve. Então, por trás do meu achismo tem estudo, tem tempo que eu dediquei para criar aquilo, tem uma porrada de coisa. Então ali tem uma parte de material que a gente coloca que é de graça, que tem gente que se lê ali já aprende. Tem uma fofa que é a Hannah, que é uma amiga minha, e ela pediu para mim um post sobre coletor menstrual. E eu não uso coletor menstrual porque eu não me adaptei. Eu fui lá e eu montei um destaque todinho sobre coletor menstrual. A minha experiência como que era, lá. Criei. Ela viu isso, leu mais outras coisas, não sei onde, juntou a ideia e comprou o primeiro coletor dela. Ela fez um vídeo na página dela de, sei lá, quase 10 minutos, explicando como tinha sido a experiência dela, ensinando as meninas. Eu falei, olha que bonitinho, sabe? Um negocinho simples que incentiva outra mulher, que tá ajudando mais outras mulheres. Essa é a ideia. Né? É essa a ideia. A gente quer ensinar. Eu não tô aqui pra, tipo, não, eu não vou passar conhecimento que essa daqui vai me copiar. Dá uns negócios assim, às vezes que você criou um negócio do zero e vem alguém te copiar, você fica meio puta, pistola, né, da vida. Mas também você fala assim, faz aí, foda-se. Tem quantos milhões de pessoas tem no Brasil? 210 milhões. Nem a pessoa mais famosa aqui do Brasil, que deve ser o Silvio Santos, tem isso tudo de seguidor. Ninguém agrada todo mundo, sabe? Assim, você não vai agradar todo mundo. Se você tentar fazer as coisas para agradar os outros, você não vai fazer nada. Um post bem escrito e uma descrição de um post que eu vejo. E primeiro que assim, eu sei quem é o perfil, sei quem está por trás dele. Quando essa pessoa escreve, eu dedico tempo de atenção para ler. Por exemplo, a Fê. Quando a Fê faz um post, eu vou lá e leio. Porque eu sei que por trás tem muito estudo, tem informação e eu vou aprender. Quando eu terminar de ler, eu vou aprender alguma coisa. E por que é tão raro isso, né? Porque as pessoas têm preguiça. As pessoas querem tudo pronto, é imediatista, quer resultado de ontem. Quer ter 50 mil seguidores começando uma conta de Instagram hoje, quer fazer 1 milhão e viver com o computador na praia, começando hoje no marketing digital. E não é assim. A gente precisa aprender, a gente tem que traçar essa jornada. A gente tem que ler, sim, muito conteúdo para aprender, para estudar. A pessoa tem preguiça mesmo. E pessoas assim como você, que gosta de ler, que ama texto e que tá sempre em busca de aprender mais, tipo, isso não era para ser estranho, isso era para ser o natural, né? E por que é o estranho? Por né, que ela brincou aqui que é estranho? Porque as pessoas estão acostumadas a, tipo, ver um GIF, ver um meme e segue a vida, segue o baile. E amanhã que meu resultado venha que caia do céu. Sabe? Não, sem contar a interpretação de texto também, que tá péssima, né? A interpretação de texto, gente do céu. Você bota lá o bolo com a receita, a pessoa fala assim, quantas xícaras vai? Porra, tá escrito, mano, lê, sabe? As pessoas não leem. E isso elas não leem. Elas vão lá e perguntam tudo. Eu entendo. Você já escreveu. Talvez
as pessoas elas estão muito carentes de um contato, né? Primeiro de saber lá daquele... Eu acho que o primeiro bloqueio disso vem do que a gente comentou lá no início, Fê, que é as pessoas já terem criado meio que uma trava, um bloqueio, um preconceito em relação à venda, em relação a uma página de venda, a forma que ela é construída, eu não sei, porque lá atrás já foi muito calejado, né, de todo mundo fazer igual. Então, eu sinto que talvez as pessoas são um pouco carentes de entender que existe uma verdade por trás daquilo, que existe uma pessoa autêntica realmente querendo ajudar e não só empurrar um produto goela abaixo. E aí a pergunta, talvez, fazendo uma análise aqui, se eu tivesse com vinho, justificaria a análise que eu estou fazendo, mas vem, deixa eu virar aqui para você. Vem das pessoas sentirem essa necessidade de se sentirem acolhidas por quem está oferecendo um negócio para elas do outro lado, né? E o perguntar vem disso. Só que eu acho que é tão pouco produtivo, né? Quando você perguntar o que a pessoa já dedicou tempo para escrever ali, dá para você perguntar outras coisas. Dá para você se conectar, tipo, é uma coisa até que eu faço, principalmente para serviços tipo terapia, né? Theta Healing que você oferece. É uma coisa que eu vou ter que me abrir muito pessoalmente para a pessoa. Eu gosto de entender o que motivou essa pessoa a fazer o que ela faz. E isso, às vezes, vem ali numa página de venda, às vezes vem num vídeo que você faz, mas aí justifica eu querer olhar no olho da Fernanda, ou então eu mandar um áudio para a Fernanda e ouvir o que ela me responde. Porque o que ela me responder ali não vai ter roteiro, não vai ter script, vai ser a resposta da Fernanda numa conversa autêntica. Então, quando você interage nesse nível com uma pessoa que você tem interesse ali de conhecer um pouco mais do trabalho, aí faz sentido, né? E é mais produtivo do que você fazer pergunta repetida de algo que a pessoa já dedicou um tempo para escrever, né? Uma página, por exemplo. E quem tá aqui e tem página, se comunica com a galera, responde ao pessoal do direct, sabe? Assim, quando eu tô no direct ali falando com o pessoal, eu demoro às vezes para responder, porque às vezes tem muita mensagem dependendo do assunto que eu publico e tal, mas eu respondo. E eu gosto de falar no áudio já, porque a pessoa já sabe como que eu sou, porque ela tá me vendo escrito sempre ali. Texto. Aí eu mando áudio já falando, amiga, você tá entendendo negócio aqui, sabe? Eu já vou falando assim, que ela vai falar, ai, que louca. Já vê que eu sou realmente louca mesmo, e foda-se. Pra não ficar criando uma imagem. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer mais, que tipo, aparecer nos stories. Que eu tenho um probleminha com isso. Eu adoro fazer live, porque eu tô conversando com alguém aqui, ó. Eu tô trocando uma ideia. Agora, fazer vídeo olhando pro nada, eu falei que eu vou comprar um boneco inflável e vou pôr atrás da minha câmera pra eu ficar falando com ele. Porque, tipo, parece que eu tô falando com a... Eu me sinto meio idiota, às vezes, falando com a câmera. Eu falo, será que alguém vai ver isso? Aí eu publico nos stories, daqui a pouco eu vou ver lá assim, ó, o primeiro stories que eu comecei o vídeo tem 100 visualizações. Mas aí já vai diminuindo a 39, tipo... Aí no último stories tem uma pessoa que viu. Dá uma vontade de... Sabe? Você falou, porra, ninguém prestou atenção em tudo que eu falei. Mas agora eu falei, foda-se, se essa uma pessoa assistiu até o final e ajudou ela, tá bom. Mas é um processo, Fê, de... O hábito, quando a gente cria... Eu também, assim como eu já fiz produto que não vendeu nada. Eu já fiz live que teve pouquíssima visualização. Mas olha só, as lives que tiveram pouquíssimas visualizações foram lives que depois eu subi no YouTube, eu botei no destaque. E aí as pessoas conseguiram ver depois, elas tiveram acesso em outro momento. Então, isso das pessoas estarem ao vivo é legal porque a gente conversa, a gente interage. Mas quando a gente grava, ou a gente coloca num clube, a gente faz de alguma forma que a pessoa possa ver depois, a gente dá uma vida útil maior para esse conteúdo, que ele é atemporal muitas vezes, né? É um conteúdo que se a pessoa for olhar daqui a um mês, daqui a um ano, ela vai continuar aprendendo com você. Então, eu tô indo pro clube agora, eu tô colocando meus conteúdos lá, porque tem dia, cara, que eu penso, tipo, 10 aulas diferentes. E eu gravo as 10, aí eu vou colocar as 10 aqui no Instagram? Não vou. Porque, primeiro, que a pessoa não vai ter nem saco de ver. Ela tem que ir no ritmo dela. E o Instagram tem uma vida útil muito curta. Essa live vai durar aqui 24 horas. Quem tá aqui com a gente, 50 minutos. Viu, viu. Não viu, adeus. E aí? Depois, né? O que acontece? E aí, quando a gente cria, por exemplo, a ideia do clube, que é o que eu tô fazendo agora, ele é super atemporal, a gente tá falando de propósito aqui, cara. Você falou lá no início como surgiu a Poupe. Eu falei como eu sempre tive alinhada com comunicação e na missão do que eu acredito das pessoas de gerar valor com a comunicação e tudo mais. Tem gente que eu sei que queria estar aqui, mas não pode. Tem gente que ainda trabalha no emprego formal e às 5 horas da tarde não consegue estar aqui com a gente. Mas a gente tem que começar de algum lugar.
né? Eu tinha esse bloqueio também. Eu sou uma pessoa total de bastidores. Eu sempre fiquei atrás da empresa. Eu nunca era pessoa de estar aqui na câmera falando, por exemplo. Mas a partir do momento que eu entendi que o meu propósito sendo comunicação, e quando eu falava com as pessoas nos bastidores, as pessoas falavam, poxa, Rebeca, mas você devia ensinar isso. Você ensina de um jeito que eu consigo entender. Você faz mentoria, você faz alguma coisa. E eu ficava, caramba, gente, mas será que eu sou isso tudo mesmo? Será que... Ah, acho que não. Acho que se eu fizer isso, as pessoas não vai ter. Sempre tem, gente. Sempre tem alguém querendo o que você tem para ensinar, tá? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, para falar, para comunicar e tem sempre alguém que vai estar lá para te ouvir. Meu, já parou para trocar ideia com os tiozinhos Eu já parei para trocar ideia com os tiozinhos na rua, assim, tipo, tava vendendo água. Teve uma vez que eu tava no farol, esperando na radial ali parar, tiozinho vendendo água, eu tinha que atravessar a rua. Falei, tio, quanto que você vende aqui? E aí ficava trocando ideia. Pô, o velho ganhava mais do que eu, ganhava na empresa que só com a SLT. E eu fiquei tipo, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu falei, vou largar meu emprego, vou pro farol, foda-se. Então, assim, todo mundo tem alguma coisa pra ensinar. Conversa com uma criança. Ou com um prima. Com um primo adolescente, assim. Deixa ele falar. Só vai ouvindo, sem julgar, sabe? Cara, é outra visão de mundo. E você para pra pensar, assim, às vezes a gente fica tão bitolada ali, vivendo com pessoas que pensam muito igual, né? E a gente não diversifica muito de onde está vindo os insights que a gente tem e as conversas que a gente tem. Quando a gente sai um pouquinho, a gente vê, caramba, velho, quanta coisa eu estava deixando de ver e quanta coisa muitas vezes contribui com o que eu quero, né? Com o que é o meu propósito de ajudar o mundo. Por exemplo, eu tenho falado muito mais com mulheres agora também. Acho que naturalmente, né? Uma figura feminina, ela acaba conectando mais com mulheres. E eu tenho um público que normalmente é mais velho que eu. São mulheres com uma idade um pouco maior que a minha. E eu acho isso super interessante, porque desde sempre, eu sempre tive amigos mais velhos. Eu sempre conversei com pessoas mais velhas. Eu tenho uma alma mais velha do que está nesse corpo. E isso, olha só, quando eu não tento forçar a barra para falar com pessoas mais jovens, ou quando eu não tento escolher o meu público, por exemplo, o público se conecta comigo naturalmente e tá tudo bem. E eu me sinto super lisonjeada, assim, para mim é uma gratidão sem tamanho, porque, caramba, essas pessoas têm mais bagagem que eu, né? Talvez não na mesma coisa que eu, não no que eu ensino, em outras áreas. Mas olha que legal que, ainda assim, mesmo sendo mais nova que essas pessoas, eu posso contribuir com alguma coisa, eu tenho algo para ensinar para elas, né? E, da mesma forma, a gente com uma criança, a gente com um adolescente, com um vendedor na radial. Se a gente tá ali receptivo para ouvir, a gente sempre tem o que aprender, né? E quando a gente está com essa receptividade para aprender, e a gente se ouvir também, né? A gente ouvir as pessoas, a gente se ouvir. A gente consegue muito mais fácil achar esse propósito. Porque ele é muito subjetivo. É muito subjetivo, né? Não tem como você, por exemplo, ir para um evento e sair de lá, tipo, encontre seu propósito. Não. Você vai encontrar possibilidades. A sua mentoria que você vai fazer agora, eu acho fabulosa, porque você vai dar, eu tenho certeza que as ferramentas que você vai ensinar para as meninas lá nesses 21 dias do propósito são ferramentas que vão dar luz para várias possibilidades. Porque ninguém tem uma possibilidade só de propósito na vida. O propósito, ele muda, inclusive, ao longo da vida, né? Não, e às vezes o teu propósito é ajudar as pessoas. E você já está numa empresa que você gosta. Eu não quero que você saia de lá e vire uma empreendedora, se você não quiser. Você vai usar, ensinar você a usar o seu propósito no que você já faz também. Né? Porque tem gente que é realizada sendo CLT, e tá ótimo isso. Ninguém quer, tipo, não é porque quando a gente fala de propósito que todo mundo tem que virar empreendedor, que todo mundo... Cara, o seu propósito você pode aplicar ele em qualquer lugar que você tiver, não importa, né? Sim. A profissão que você tenha. É saber como se comunicar para expressar ele, né? Como que você vai botar ele para fora, como que você vai conseguir usar ele no que você faz, como que você vai comunicar a sua essência, o que você tem para transmitir para as pessoas, no que você já faz, que você já é realizada. E como mas que gera valor, você sente, gerar valor, porque às vezes você sente que você tá, tipo, no lugar errado, e não é, né? Às vezes é lá seu lugar, só que você não tá conseguindo se posicionar, né? Para mostrar, para gerar o valor que você tem vontade, né? Às vezes tem um chefe mais chato. Ai, gente, ó, vamos se despedir. Ai, que ódio, eu odeio isso, 25 segundos.
Ó, Eita. beijo. Juro, dá uma raiva. Beijo, foi uma honra estar aqui com vocês. A gente vai voltar essa semana com mais uma live sobre propósito, com outra convidada. Beca, muito obrigada, meu amor, por você estar aqui, pela confiança e tudo, tá bom? Cuscuz.